Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse domingo da solenidade da Santíssima Trindade, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de João, o capítulo 3, versículo de 16 a 18. Assim narra o evangelista: Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse domingo, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, uma das mais profundas e belas expressões da fé cristã. Com esta solenidade, a Igreja não celebra uma teoria abstrata sobre Deus, nenhum problema matemático ou filosófico. Celebra o mistério do Deus vivo, que se revelou a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus uno e trino, um só Deus, em três pessoas divinas distintas. Não são três deuses, mas um único Deus, comunhão perfeita de amor.
Toda a história da salvação é marcada por esta revelação. O Pai cria e sustenta o mundo por amor. O Filho entra na nossa história para nos salvar. O Espírito Santo é derramado em nossos corações para nos santificar e conduzir à comunhão com Deus. Por isso que a Trindade não é um mistério distante da nossa vida, mas a fonte da nossa existência e da nossa vocação. Fomos criados por amor, salvos pelo amor e chamados a refletir na nossa vida a comunhão trinitária, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é um só, mas em 3 pessoas distintas. E o Evangelho proclamado nesta liturgia nos conduz ao coração desse mistério. O texto faz parte do diálogo de Jesus com Nicodemos, um fariseu e membro do Sinédrio. Um homem sincero e sedento de Deus, que vai ao encontro de Jesus durante a noite. A noite, no evangelista São João, tem também um significado simbólico, o que representa a busca, a dificuldade de compreender plenamente o mistério de Cristo. Nicodemos reconhece em Jesus um mestre vindo de Deus, mas ainda precisa fazer o caminho da fé. É nesse contexto que Jesus revela uma das afirmações mais belas de todo o Evangelho, quando diz: Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o centro da fé cristã. Deus ama. Antes de qualquer mandamento, antes de qualquer exigência moral, existe um amor gratuito, eterno e infinito de Deus pela humanidade. Deus não ama apenas um povo, um grupo seleto ou pessoas perfeitas. Deus ama o mundo inteiro, mesmo marcado pelo pecado, pelas contradições e fragilidades humanas. O Evangelho mostra que a iniciativa da salvação nasce do coração do Pai. É o Pai que envia o Filho, é o Filho que oferece a própria vida e é no Espírito Santo que somos inseridos nessa comunhão divina. Toda a Trindade está envolvida no mistério da nossa redenção. Jesus ainda afirma: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Essas palavras revelam o verdadeiro rosto de Deus. Muitas vezes as pessoas carregam uma imagem deformada de Deus. Tem uma ideia, uma imagem de um Deus distante, severo, pronto para castigar. No entanto, Jesus revela um Deus que veio ao encontro do ser humano para salvar, para levantar o que está caído, para restaurar a vida de quem se encontra fraturado e oferecer pleno sentido àqueles que têm sede de eternidade. E todo ser humano tem sede de eternidade. A condenação não vem de Deus como desejo seu. Ela nasce da recusa humana, ou seja, da nossa recusa ao amor de Deus, à luz que foi derramada em nossos corações. São João deixa claro que o julgamento acontece diante da resposta que damos a Cristo. Quem acolhe Jesus entra na vida eterna. Quem fecha o coração permanece nas trevas. Deus oferece a salvação, mas respeita profundamente a liberdade humana. Celebrar a Santíssima Trindade, portanto, não é tentar explicar racionalmente o mistério de Deus, mas contemplar esse amor que nos envolve e nos salva. Como recordava Santo Agostinho, se vês a caridade, vês a Trindade. A Trindade é comunhão de amor, e a Igreja é chamada a ser sinal dessa comunhão de amor no mundo. Por isso, a solenidade da Santíssima Trindade também nos interpela concretamente nossas comunidades para que reflitam um amor trinitário. Também as nossas famílias. Por isso nos perguntamos, nossas comunidades, nossas famílias são espaços de acolhimento, de perdão e comunhão? Ou muitas vezes nós reproduzimos divisões, indiferenças, durezas e egoísmo. Toda vez que fazemos o sinal da cruz, professamos a fé no Deus unitrino. Talvez o façam muitas vezes de forma distraída, mas esse gesto simples resume toda a nossa fé. Fomos mergulhados no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sinal da cruz nos recorda que estamos envolvidos pelo abraço de Deus. Assim, como nos relata a leitura do Êxodo,
que nos ajuda a compreender profundamente o mistério de quem é este Deus, Moisés sobe o Monte Sinai e o Senhor se revela proclamando o seu próprio nome. O Senhor é um Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e misericórdia. Êxodo 34, versículo 6. É significativo que no Êxodo Deus não se apresente destacando seu poder ou majestade, mas a sua misericórdia. O Deus da aliança, portanto, desde o Antigo Testamento, é o Deus que permanece fiel, mesmo diante da infidelidade do povo. Nesse relato do Êxodo 34, Moisés intercede por Israel e pede: caminhai no meio de nós, Senhor. Eis o desejo mais profundo da humanidade, que Deus permaneça conosco. E este pedido encontra sua plena realização em Jesus Cristo, o Filho enviado pelo Pai, o Emanuel, o Deus conosco. Na Trindade, Deus não permanece distante do ser humano. Aproxima-se, entra na história e faz de nós sua morada pelo Espírito Santo. Também São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, apresenta uma das maiores formas trinitárias do Novo Testamento. Na sua saudação: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Não se trata, portanto, de uma mera saudação litúrgica, é um programa de vida para a igreja. Aqui nós encontramos já a revelação do mistério do Deus unitrino. A graça de Cristo nos sustenta. O amor do Pai nos envolve, a comunhão do Espírito Santo nos une. Por isso, São Paulo exorta a comunidade a viver em paz, na unidade e na fraternidade. Quem crê na Trindade não pode viver fechado em si mesmo. A comunhão divina deve tornar-se comunhão humana, eclesial, social e fraterna. Portanto, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de viver mergulhado nesse mistério da Trindade, mistério de amor. Que nossas comunidades sejam imagens, retratos da Trindade. Que nossas comunidades sejam lugares onde se experimente a acolhida, a misericórdia, o perdão e a paz. E que Maria Santíssima, filha do Pai, mãe do Filho e templo do Espírito Santo, nos ajude a viver cada dia na presença do Deus unitrino, a quem seja dadas toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Trindade imensa e una, vossa força tudo cria, vossa mão que rege os tempos, antes deles existia. Pai da graça, fonte viva, luz da glória de Deus Pai, Santo Espírito da vida, que no amor os enlaçais. Só por vós, Trindade Santa, suma origem, todo bem, todo ser, toda beleza, toda vida se mantém. Nossos filhos adotivos, pela graça consagrados, nos tornemos templos vivos, a vós sempre dedicados. Ó Trindade imensa e una, vossa força tudo cria, vossa mão que rege os tempos, antes deles existia. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. No próximo domingo, dia 31 de maio, recordamos 29 anos da Páscoa definitiva do Frei Damião, um dos maiores missionários populares do Nordeste brasileiro. Nascido na Itália, no ano de 1898, com o nome de Pio Gianotti, Frei Damião veio ao Brasil em 1931 e aqui permaneceu até a sua morte e dedicou sua vida à evangelização do povo nordestino. Durante décadas,
percorreu cidades e comunidades rurais pregando as santas missões populares, tornando-se uma figura profundamente querida pelo povo simples, que nele reconhecia um homem de oração, penitência e misericórdia. Sua missão foi marcada pela austeridade, pela simplicidade e proximidade com os pobres. Pregava em praças, igrejas, campos abertos, muitas vezes diante de multidões. Quando uma localidade sabia que o Frei Damião vinha para as missões, se aglomerava multidões vindo de todas as partes. E o que ele pregava? Da sua pregação chamava o povo à conversão, à oração, a frequentar os sacramentos e a confiança na misericórdia de Deus. Em tempos de poucas estradas e de difícil acesso aos serviços religiosos, Frei Damião chegava aonde muitos não chegavam. Por isso tornou-se conhecido como missionário do Nordeste e, para muitos, o santo das missões. Da Arquidiocese de Natal, a presença de Frei Damião deixou marcas profundas. Poderia falar de várias cidades, vou lembrar aqui apenas duas. Em Ceará-Mirim, sua memória permanece viva na religiosidade popular. Muitos ainda recordam suas missões, as procissões penitenciais, as longas horas de confissão, os sermões firmes e o testemunho de vida austera. Ao lado do atual santuário da Imaculada Conceição encontra-se o Largo Frei Damião, inaugurado em 1983, em homenagem aos 60 anos de sacerdócio do missionário capuchinho. E o espaço tornou-se sinal concreto do carinho e da gratidão do povo ceará-mirinense por aquele que reuniu multidões em torno da fé católica. E recentemente, também em Lajes Pintadas, foi inaugurada uma estátua de 7 metros em homenagem a Frei Damião, no Mirante, onde o missionário havia deixado uma cruz durante sua passagem pela cidade na década de 60. A homenagem expressa a profunda gratidão do povo pela presença evangelizadora do apóstolo do Nordeste, cuja memória continua inspirando fé, devoção e peregrinação em tantas comunidades potiguares. A vida missionária de Frei Damião de Bolzano continua a interpelar a igreja de hoje. Em um tempo marcado por tantas feridas humanas, inseguranças e pela sede de sentido, pela sede de Deus, o velho missionário capuchinho permanece como inspiração para uma igreja que quer ser discípula de Nosso Senhor e missionária. Uma igreja em saída, próxima dos pobres e das periferias humanas e existenciais, como propõe o documento Aparecida, a exortação apostólica Evangelho em Gáudio do Papa Francisco e as atuais diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Essa herança missionária recorda que evangelizar e ir ao encontro das pessoas é anunciar o Evangelho com alegria e fazer da Igreja uma presença acolhedora, misericordiosa e samaritana no meio do povo. Frei Damião compreendeu algo essencial. O Evangelho precisa ser anunciado de forma acessível, encarnada e próxima da vida concreta das pessoas simples. Ele não esperava que o povo viesse até a igreja. Fazia-se peregrino, percorrendo estradas difíceis, visitando cidades, sítios e comunidades rurais. Seu testemunho antecipa aquilo que o documento de Aparecida chamaria mais tarde de formação de discípulos missionários, enviados para o encontro das periferias humanas e existenciais. Também em nossos dias, a igreja é chamada a reencontrar essa capacidade de falar ao coração das pessoas simples e sofridas, aos pobres, aos desanimados, aos esquecidos, às famílias feridas, aos jovens sem esperança e aos idosos marcados pela solidão. A evangelização nasce do encontro com Cristo e exige missionários que irradiem esperança, proximidade humana e misericórdia. Frei Damião, com sua linguagem simples, sua vida austera e sua presença constante junto ao povo, soube comunicar exatamente isso. Deus não abandona os pequenos. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil insistem que a Igreja deve ser uma tenda do encontro, ou ainda a expressão do Papa Francisco, um hospital de campanha, aberto a todos, especialmente aos feridos e vulneráveis, saindo em missão para as periferias geográficas e existenciais. Nesse sentido, Frei Damião continua extremamente atual. Seu testemunho recorda que evangelizar não é apenas transmitir
conteúdos religiosos, mas aproximar-se das dores humanas, aproximar-se das pessoas, escutar as suas dores, as suas lágrimas, as suas alegrias e reacender a esperança no seu coração. Ao celebrarmos os 29 anos da morte de Frei Damião, somos convidados a renovar o ardor missionário de nossas comunidades, o apreço pelas missões populares e pelo testemunho de uma igreja próxima do povo. Frei Damião continua sendo o sinal de que a santidade nasce da fidelidade cotidiana, da oração perseverante e da entrega total à missão de anunciar Jesus Cristo. O seu legado permanece vivo na memória religiosa do Nordeste e continua a desafiar a igreja no Brasil a ser cada vez mais missionária, acolhedora e samaritana. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, um pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.